Aleluia, irmão. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João. Não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo que Ele está aqui. Quando eu cheguei nesse lugar, eu já percebia uma graça de Deus triunfando nesse lugar. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 53. Amém. Cinquenta e quatro, melhor. João 8, 54. E Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o vosso Deus. Mas vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu disser a vocês que eu não o conheço, eu serei mentiroso, como vocês são. Mas conheço e eu guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegarem pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Volta lá no versículo 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Espírito Santo, nós adoramos o nome de Jesus e te entregamos essa palavra, Senhor. Tu que a conheces tão bem, Deus, tu que inspirou o apóstolo João, tu que mostrou todas essas coisas enquanto o Senhor Jesus estava na terra. Por isso, eu te entrego toda a direção, Senhor, que toda sabedoria, todo intelecto humano e natural caia por terra agora e seja destruído pela graça, a unção do Teu Espírito. Entronizamos o Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É um Deus incomum, né, irmão? É um Deus que não se assemelha a qualquer qualidade ou virtude humana. É um Deus impossível de definir, irmão. É impossível definir aquele que é indefinível. É impossível achar adjetivos comuns para expressar a grandeza e a santidade do nosso Deus. Realmente, Ele é um ser pessoal, mas que define em si mesmo a sua qualidade. Sabe, nós podemos dizer que Tu és lindo, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és forte. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Irmão, mas nem os anjos do céu que estão de eternidade a eternidade ao seu lado, prostrados diante dele, em redor do seu trono, conseguem definir a grandeza, a beleza do nosso Deus. Por isso que essa canção, ela fala: eu não conheço outra canção que possa lhe definir em perfeição. Porque de fato, se aqueles que estão lá clamam dia e noite: santo, 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 irmão, quem somos nós para tentar, da nossa forma humana e natural, definir quem é Deus? De fato, a grandeza do nosso Deus
E quando os anjos clamam santo, 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 a gente tem é automático, quando se fala em santo, a gente já pensa num negócio sem pecado. Porque santo quer dizer separado. Amém? A palavra santo, ela quer dizer separado. Santificado quer dizer aquele que é separado para algo, para alguma função, para alguma missão. Então, quando falamos que Deus é santo, automaticamente a gente só pensa nisso. É santo porque Ele é íntegro, porque Ele não tem pecado, porque Ele é verdadeiro. Irmão, quando a gente diz que Deus é santo, nós queremos dizer que Ele é separado de tudo que está aqui. Ele é infinitamente superior em honra, em glória, em louvor, do que tudo que temos, tudo que somos e tudo que nós vamos fazer por Ele a vida inteira. Essa é a grandeza do nosso Deus. É um Deus, irmão, que só quem anda com Ele pode conhecer alguma coisa do seu caráter, da sua vida. Só quem está com Ele, só quem o conhece através da sua palavra, só quem tem uma vida de consagração a Deus, pode pelo menos tentar entender quem Ele é. Por isso que o salmista Davi, ele fala: bendito seja Deus que revelou os seus feitos a Israel e os seus caminhos a Moisés. O milagre todo mundo viu. Nós vimos o milagre todo dia. Nós abrimos a porta da nossa casa, nós respiramos o ar, nós vimos o passarinho, nós vimos a árvore, nós vimos o rio, nós vimos o mar. Os feitos de Deus nós temos acesso livre, nós vimos, todos veem. Por isso que ele fala: ó, Israel, toda aquela nação no deserto e no Egito, viu os feitos. Mas os seus caminhos Ele revelou a quem queria estar com Ele, que era Moisés. Por quê? Porque Deus escolhe alguns e não escolhe outros? Não. Porque muitas pessoas confundem o temor a Deus com medo. Temer a Deus não é ter medo dele. O povo tinha medo de Deus. Certa vez Deus falou a Moisés: valeu até aqui, tu fosse um baita de um mensageiro, mas agora eu quero falar com o meu povo. Diz para eles se consagrar, vir até mim, porque eu quero falar agora, ter uma conversa com todo mundo. Então Moisés foi muito feliz e foi: meu Deus, agora todo mundo vai ver o que eu vejo, vai sentir o que eu sinto, vai conhecer o Deus que eu conheço. Então Moisés traz o povo, fala para o povo: olha, vocês vão se consagrar, porque Deus quer falar com vocês. Qual é a resposta automática que esses caras falam? Não, Moisés, vai tu que tu conhece, nós vamos ficar aqui. O que ele falar para ti está limpo, a gente aceita. Então o povo continuou vendo só o que Deus fazia, mas sem conhecer o coração de Deus. Nós somos criação do Senhor. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos mais do que um mosquito, irmão. Mas todos nos encaixamos na mesma classe de criação. Amém? Um mosquito, um passarinho e um homem são criação de Deus. Eu confesso para vocês que durante muito tempo eu ficava arrasado com Deus, muito brabo com Deus. Como é que eu podia crer que era um Deus grande, glorioso, maravilhoso, bondoso, amor, misericórdia e todas as outras coisas que a gente sabe que Deus é, se por causa de um pecado de um só homem trouxe a condenação para toda a humanidade, para todas as gerações até o fim dos séculos? Eu ficava pensando: meu Deus, mas se Deus é bondoso, misericordioso, cheio de amor, de graça, de perdão, por que o infeliz de Adão foi pecar e a gente pagou? Irmão, Adão tentou conhecer a Deus e ser igual a Deus, mediante não relacionamento com Ele, mas mediante o pecado. O diabo conseguiu com que Adão comparasse aquele que é perfeito, grande, poderoso, inatingível, inabalável, fosse comparado ao pecado. Vem cá, mano, faz favor. O humano é um homem. O homem cria coisas, certo? Isso aqui é um copo, isso foi criado por um homem.
Tem como eu comparar esse copo com quem criou? Existe uma condição de eu querer que isso seja igual a isso? Perdão, mano, isso só não sei se segurar. Bonitinho, né? Ele sofre com a gente. Irmão, o pecado nos trouxe essa condição em relação a Deus. Aí o homem quis, nessa condição, ser comparado ao ser criador. Isso daqui teve a ousadia de dizer: eu sou igual a ti. Eu me pus na mesma condição que você. Porque quando a gente compara um com o outro, a gente traz o outro para a mesma condição daquele que a gente comparou. Obrigado, irmão. O pecado de Adão feriu tanto a integridade de Deus, que Deus foi obrigado a traçar um novo plano para a salvação da humanidade. Não foi a mentira, não foi por comer o fruto em si, mas foi porque a proposta da serpente foi: você será igual a Deus. Você conhecerá o bem e o mal. Ele já conhecia o bem, irmão, já conhecia Deus. Ele não precisava conhecer o mal, ele já conhecia o bem. Não foi quando ele comeu o fruto, ele conheceu o bem. Ele já conhecia o bem, que era Deus. Um Deus incomparável, um Deus imutável, um Deus a qual a palavra diz que Ele conhece cada estrela do céu pelo nome. Um Deus que diz para Jó que enquanto Ele criava todas as coisas, as estrelas cantavam. Um Deus que parou o sol, parou a lua, abriu o mar, abriu o rio. Deus que fez chover pão do céu, que fez chover aves do céu, que faz sair água da rocha. Um Deus poderoso, inatingível, inabalável. E o homem permite-se, na sua natureza pecaminosa, se igualar a Deus. Todas as vezes, irmão, que nós deixamos o controle da nossa vida, tiramos as mãos de Deus e entregamos novamente a força do nosso braço, nós estamos comparando a Deus a nós. Todas as vezes que deixamos de dar glória a Deus por todas as situações que acontecem boas na nossa vida e damos glórias ao nosso esforço, ao nosso intelecto, à nossa força de vontade, nós trazemos Deus para a mesma condição humana e voltamos à natureza de Adão. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês: desfaça aquilo que fala que o pecar é humano, errar é humano. Não. O pecado não faz parte da natureza humana. Adão e Eva já eram seres naturais criados por Deus. Eles eram justos, sem pecado. Eles só pecaram porque quiseram. Não estava dentro da sua natureza humana. Jesus veio em carne para provar isso para nós. Se errar fosse humano, se o pecado fizesse parte da natureza humana, como muitos dizem, porque isso não está na Bíblia, Jesus tinha pecado porque Ele foi humano, Ele foi 100% homem. Mas não, Ele mostrou que quanto mais, todas as vezes que Ele dizia não para os pecados, todas as vezes que Ele suportava as tentações, toda vez que Ele resistia às propostas do mundo, Ele estava deixando Deus na sua glória incomparável e inatingível. Mesmo antes, minutos antes dele ser entregue aos soldados, para então começar a sua sessão de tortura, o seu interrogatório, que antecedeu a crucificação, ele ajoelhado, suando sangue. Não pense que isso é uma fábula, isso é verdade.
Eu vi relato de um médico que diz que se nossa alma chegar a um limite de angústia, a qual Jesus chegou naquele momento, nós podemos também estourar os nossos vasos da cabeça e começar a suar sangue. Tamanha angústia daquele homem. E de repente vem um sentimento de arrependimento no seu coração, que automaticamente é destruído pelo sentimento de convicção. Mas ele chegou a dizer: Pai, separa de mim, afasta de mim esse cálice, se for possível. Mas não deu nem 10 segundos, ele falou: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Amém, irmão? Todas as vezes que nós queremos dar a letra para Deus, né? Falar para Deus o que Ele deve fazer, revelar a Deus, trazer uma revelação a Deus da nossa vontade, irmão, nós estamos trazendo Deus para ser comparado à nossa natureza. Um Deus tão grande que criou os mais longínquos planetas, galáxias, e criou também até o mosquito da dengue, irmão. Foi Deus que criou, sim. O problema é que o homem botou esse mosquito onde não podia colocar, né? Mas se ele vivesse lá no Egito até hoje, lá não tem dengue. A culpa foi do homem, não foi de Deus de ter criado esse mosquito. Um Deus que cria, irmão, qualquer bactéria microscópica e cria um homem bonito como Andy. Andy. Irmão, um Deus que revelou toda a sua criação a todo homem. Um Deus que através da sua palavra revelou minuciosamente a criação do universo. Esses dias eu estava lendo, super interessante lá no serviço. Eu me lasquei na hora do almoço, os rapazes não entenderam porque eu estava me lascando. Os cientistas demoraram, desde começar a estudar a ciência, creio que no Egito, aí há 5.000 anos atrás, até ano passado, através de um acelerador de partículas que custou 3 bilhões de euros, para descobrir que as estrelas eram feitas de um pó muito parecido com o pó que tem lá na África, o solo da África. Irmão, Gênesis 1, ele fala que do firmamento da terra ele fez as estrelas do céu. Gastaram tantos bilhões e tanto tempo, irmão, para descobrir algo que está na Bíblia. A ciência diz que em 1400 e tanto, Galileu Galilei descobriu que a terra era redonda. Alguns homens já tinham falado isso antes, mas foram enforcados, queimados. Isaías 40 diz que o Senhor está sentado sobre a circunferência da terra. Se eles lessem a Bíblia, eles iam poupar muito esforço. Essa é a grandeza do nosso Deus, que não escondeu nada do homem. E só aquele que anda perto dele pode compreender um percentual da sua excelência. O homem que entende a humildade de Deus impressa em Jesus Cristo e que decide viver essa mesma humildade, esse homem experimenta e descobre quem é Deus. É por isso que o pecado muitas vezes não faz sentido para muitas pessoas, irmão. E algumas pessoas dizem: Deus entende o pecado. Ele não entende o pecado. Ele não aceita o pecado. Ele aceita o seu pedido de perdão desde que você se arrependa. Agora o pecado, ele sabe que é o que te afasta dele. Então ele não aceita, ele não é conivente, ele não entende, ele não compreende. Na sua natureza perfeita e santa, ele não entende o pecado. Como ele vai entender algo que separa o que ele mais ama dele? Ele não entende. Na sua natureza, ele não entende. E muitas vezes a gente banaliza o pecado e continua com nossos pecadinhos de estimação, porque achamos que a graça de Deus é isso. É uma permissão para o pecado. Um Deus em comum tinha que ter uma coisa em comum, que é a graça, né, irmão? Outro dia teve um representante da Siemens, né, a maior empresa do mundo da área de automação, lá na minha empresa, e ele teve fazendo um treinamento na Alemanha, só para você entender a graça. E ele falou: Anderson, uma coisa muito estranha, a gente chegou perto do Allianz,
Arena lá em Munique, e fomos na estação de trem. Não sei se alguém já foi para a Alemanha, alguém deve conhecer isso. E nós fomos numa estação de trem, e ele falou, é 15 euros, tá, a passagem de trem. E ele quase caiu para trás, né? 15 euros uma passagem de trem. Ele falou, mas é 15 euros, você anda o dia inteiro. Tá? Você tem direito a 24 horas, então 24 horas você conhece boa parte da Alemanha, se não a Alemanha inteira. Porque a Alemanha, comparado ao Brasil, é um país pequeno. E ele foi lá, validou o cartão dele, botou 15 euros lá na máquina, pegou o cartão, e foi até a estação do trem, olhou, não viu catraca em lugar nenhum. O trem parou, eles embarcaram no trem, eles foram até Frankfurt. E no meio do caminho ele pensou, algum fiscal vai vir com a maquininha e validar o meu cartão para saber onde é que eu estou, afinal, eu tenho só um dia direito de andar. E não tinha fiscal dentro do trem. Ele olhou para cá, para lá, ele pensou, lá em Frankfurt, onde a gente vai parar, tem uma catraca lá, a gente vai passar. Chegou a descer em Frankfurt, também não tinha. Então ele chamou esse rapaz que estava com ele, que era um alemão, e disse, olha, vem cá, quem é que sabe quanto que eu andei de trem? Ele disse, não, passagem é 15 euros, você paga e você anda. Falou, quer dizer que eu podia embarcar no trem sem pagar? Pode, mas ninguém faz. Tem um fiscal, em vez de quando passa, mas dificilmente ele pede bilhete de alguém. Aí dizer, eu fiquei pensando se fosse no Brasil, né, irmão? Por que eu estou falando isso, irmão? Qual a realidade do Brasil? Mesmo pagando, tem gente que pula a roleta. Tem gente que quer passar tique falsificado, tique duplicado. Aí eu fiquei pensando na maravilhosa graça de Deus. Que lá na Alemanha eles sabem o que é graça, irmão. Ninguém precisa cobrar o que eles devem fazer, eles sabem o que devem fazer. Aqui no Brasil a gente vive ainda à sombra da lei. Porque alguém tem que confiscar o que a gente está fazendo. Alguém tem que fiscalizar o que está fazendo. Se não tiver uma catraca aqui, você não vai. Se você não pagar, você pode... Se você não tem dinheiro, você não vai. Lá não. Lá ninguém precisava pagar porque não tem fiscal, mas todo mundo paga, porque todo mundo sabe o que precisa fazer. Isso é a graça, irmão. Não precisa mais de um juiz para dizer que eu tenho que ser íntegro, reto, falar a verdade, trabalhar, honrar pai e mãe, honrar minha esposa, educar o meu filho, me consagrar a Deus. É aquela história. Na lei tem um gramado e uma placa, não pise na grama. Na graça, essa placa foi tirada. A grama está ali. Você pode pisar, mas sabe que é errado. Um Deus que nos tirou da estação da lei, a qual quem obedecesse vivia, quem não obedecesse morria, naturalmente, morria mesmo, e nos trouxe para uma estação da graça, a qual só morre, só vai para o inferno quem quer, a qual já não há mais um preço de condenação, mas há um preço de justiça, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só um Deus incomum, irmão, podia trazer um rei para salvar todas as pessoas que nasceu num estábulo emprestado. Só um Deus que não se compara. Imagine, irmão, eu tenho um filho. Pensa você aí que tem um filho, 2, 3. Jamais você daria o seu filho para ser sacrificado por qualquer coisa. E jamais você permitiria... Não, então eu sou dono de todas as coisas. O meu filho vai para salvar todo mundo, mas vai como um rei. Vai nascer rico. As pessoas vão ver que ele é rei. Ele vai ser um revolucionário político. Ele vai derrubar o Império de Roma. Não. Muitos deixaram de seguir ele porque achavam que ele ia revolucionar tudo. Muitos esperavam um rei cheio de resplendor, cheio de glória, irmão. Cheio de bens. Ele não foi só o seu nascimento que mostrou a humildade e a capacidade incomum do nosso Deus. Porque até na sua morte ele foi enterrado num túmulo emprestado. Tudo que Jesus construiu nesses 33 anos e meio que ele viveu
foi dentro do coração das pessoas. O próprio Judas o entregou porque eu esperava que ele fosse um rei muito mais cabreiro, que matasse todo mundo, que estabelecesse a paz na marra. Por isso, quando ele chega diante de Pilatos, ele fala: tu és o rei dos judeus? Ele falou: não, tu que está dizendo, meu reino não é dessa terra. O meu reino é do céu. Meu reino não é dessa terra. Vocês não entenderam nada. Eu vim só para levar vocês para o céu. Não quero que ninguém seja rico. Não quero que ninguém tenha coisas, por mais que as pessoas trabalhem e possam ter. Agora atribuo a Deus a glória de te amar, de me amar, sem ver nada de valor em mim. Deus achou dentro de si uma qualidade a qual me transformava em alvo do seu amor. Deus não viu dentro de mim, irmão, não viu virtude, não viu beleza interior, inferior, não viu obras. Deixa eu te falar uma coisa: existem milhares de religiões. Existem 5 grandes no mundo. 5 considerados grandes religiões. Mas para mim só existem 2 tipos de religião, irmão: a da graça e a da lei. Aquelas que vivem ainda sob uma lei, que vivem ainda sob uma lei de condenação, são aquelas que dizem que o homem tem que se esforçar para chegar até Deus. Mas aquela a qual Jesus morreu, a qual os apóstolos, como João nos escreveu, diz que é aquela que Deus se esforça para chegar até o homem através de Jesus Cristo. É um Deus incomum, não é, irmão? É um pensamento contrário do nosso, não é? Claro que é, irmão. Se nós fôssemos traçar um plano de salvação, nós íamos fazer tão diferente, de uma forma tão humana, de uma forma tão previsível. Mas esse Deus, ele é imprevisível, irmão. Por isso que ele diz: seus pensamentos, meus pensamentos são muito mais altos que os de vocês, meus caminhos são muito mais elevados que os de vocês. Eu não sei quanto a você, irmão. Mas eu tenho por mim uma única missão nessa vida: conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Talvez muito mais através das minhas atitudes do que das minhas palavras. Muito mais através do quem eu sou do que quem eu falo. Porque só dessa forma, irmão, eu estarei dando glória verdadeira ao que é incomparável. Por isso que aquela mulher no poço de Jacó, ela estava tão preocupada com o procedimento, ela estava tão preocupada com uma liturgia. Senhor, né? Todos conhecem João capítulo 4. Jesus chega num poço e tem uma mulher lá. E essa mulher, ela é de uma classe consagrada um pouco inferior, lá em Israel. Então ela diz: Senhor, veja o que esse profeta fala uma coisa. Nossos pais, nossos antepassados, nosso pai Jacó, diz que o lugar da gente adorar é aqui. Os judeus que são lá do sul dizem que o lugar de adorar é no templo. O homem sempre se preocupa com as coisas externas, né? O homem sempre se preocupa: aquele ministério está dando certo, está cheio de gente. Aquele ministério está dando certo, está bonito. Jesus fala: querida, Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não interessa o lugar, não interessa a condição. Meu Pai é incomum. Não traz ele para a tua esfera humana e querer dar algo que é humano, não. Só quem reconhece que Deus é grande, que Deus é espírito, pode adorá-lo em verdade, irmão. Por mais que abrimos nossa boca, berramos, choramos, Deus sabe a palavra antes que saia do nosso coração. Então por que Ele pede para que nós o adoramos? Porque a adoração foi bem para nós, Ele não precisa disso. Adorar Ele nos torna mais parecidos com Ele, a Bíblia diz.
Aquele que adora fica parecido com o ser adorado. Você acha que ele precisa de adoração, irmão? Você acha que ele precisa que o Fabrício cante o toque? Sendo que ele tem 24 horas de adoração incessante. Pensa na sinfonia, irmão. Ele que criou a música, agora pensa no que os anjos proclamam. Pensa na sinfonia perfeita. Nenhuma filarmônica ou sinfônica. A gente entrou esse dia numa discussão, né? Não sabia o que era sinfônica ou filarmônica. Nada, irmão. Nada, ninguém consegue fazer numa perfeição a qual é feito nos céus 24 horas de eternidade a eternidade. Então por que ele anseia que nós o adoremos? Porque ele é um Deus incomum, cara. Ele não está preocupado com ele está preocupado com nós. Ele sabe o que a adoração pode causar no nosso coração. Ele sabe que quanto mais o adoramos em verdade, mais nos tornamos parecidos com ele. Então se desarme de todo o teu contexto, de toda a tua armadura humana e se entregue de uma vez para ele. Só quem conhece a Deus sabe a abominação que é o pecado. Quem não conhece não tem discernimento. Porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. É um Deus incomum, é um Deus maravilhoso, é um Deus grandioso, irmão. Para terminar, abre Isaías 53. Se você não conhece a Deus, eu quero dizer, você ainda vive sob a condenação da lei, irmão. Porque você não descobriu o que é graça. Por isso que fica tão difícil de você firmar os seus passos. Porque não há prazer, você tem medo de Deus. Você tem medo de ir para o inferno. A nossa visão tem que ser o prazer de ir para o céu. Porque quanto mais nós temos prazer de ir para o céu, mais nós ficamos longe do inferno. Amém? Eu não preciso falar para vocês dos atributos negativos de Satanás. Eu prefiro conhecer a Deus. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, beleza nenhuma víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca como um cordeiro. Foi levado a matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. E o puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve algum engano em sua boca. Todavia, ao Senhor nosso Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser, por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Maior prova de um Deus incomum.
Ele se colocou nessa condição, cheio de glória, cheio de humildade, para que eu e você jamais precisássemos nos colocar nessa situação. Ele poderia continuar com a sua lei, que era verdadeira, justa. Mas ele preferiu dar de si para mostrar o quão incomparável ele é. Eu protejo todo dia o meu filho, irmão. A gente fica impedindo que ele bata a cabeça em algum lugar e dizendo: não pula, filho, não fica a cabeça para baixo, tu comeu agora. Deus falou: vai lá, filho, torne-se lixo, para que eles possam se tornar filhos. Existem adjetivos humanos que possam comparar esse Deus, irmão. Você aí no seu coração, você encontra algum adjetivo a qual você elogia um irmão seu? Você está bonito, você é querido, você é organizado, você é bênção. Não há. Porém, Ele pediu toda a sua glória, toda a nossa glória para Ele. E a Bíblia fala que Ele não divide a sua glória com ninguém. E a Bíblia também diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. A glória dele nesse mundo somos nós. E a resposta que nós podemos dar a esse Deus incomparável é entregar a nossa vida a Ele. Porque aí nós estamos dizendo: Senhor, eu estou te colocando aonde você deve estar por toda a eternidade. Nós não somos o centro do Evangelho. Cristo é o centro do Evangelho. E o ápice do Evangelho é a sua volta. Mas cabe a nós dar vida a esse Evangelho. Cabe a nós sermos cartas vivas desse Evangelho, nos entregando numa totalidade ao nosso Deus. Fique de pé essa noite, queridos. Não disperse. Deixa a aguinha para depois. A graça, ela nunca foi uma autorização para o nosso pecado. A graça, ela sempre diz que nós somos aceitos do jeito que estamos e que somos. Mas para cada pessoa que Jesus curava, Ele falava: ó, tua fé te salvou, vai e não peque mais. A graça, ela faz sentido para quem abandona e deixa, irmão. Para quem não abandona e deixa, ela é só mais um procedimento. Apesar de ser amor, de ser graça, de ser compaixão, de ser misericórdia. Você sabe quem mais falou de inferno e juízo na Bíblia? Aquele que era a expressão da graça, do amor, da misericórdia de Deus, Jesus Cristo. Por isso, irmão, a correção faz parte do processo. Isso é graça também.